Olá, torcedora que acompanha o Esportices Blogcast. Torcedor, eu tava aqui em casa agora, vendo uns vídeos aqui na internet e vi aqui uma entrevista, né, do presidente Yuri Romão, concedida nesta terça-feira à Rádio Jornal. Ele deu uma entrevista ao repórter Antônio Gabriel, o repórter da casa, por sinal, e parece que ele falou de vários assuntos, né? E obviamente que quando Yuri fala, não é muitas vezes que ele fala, ele não é o cara muito que fala na imprensa, mas quando ele fala sempre gera algum tipo de burburinho, né? Algum tipo de repercussão. Então vamos aqui analisar essa entrevista. Eu não vi a entrevista, admito, não vi. Então vou ver agora aqui, né? E vou comentar as falas, né, a cada pergunta, a cada resposta dele. Eu não vou ficar cortando para não ficar um vídeo muito longo, porque a entrevista tem mais de meia hora. Então a cada resposta dele eu vou fazer um comentário, tentar fazer um comentário mais sucinto possível. E aí a gente vai avançando para a sequência do vídeo, tá bom? Então, mas antes, já sabe, né? Aquele recadozinho básico. Deixa o like aí no vídeo se você gostar. Siga nosso canal. Siga as redes sociais do Esportes Blogcast. E claro, se você puder, faz aquele pix pra gente, para ajudar nosso canal a crescer, tá bom? Então vamos lá. É uma entrevista de 34 minutos. E vamos aqui assistir essa entrevista do presidente Yuri Romão, do Esporte Clube do Recife. Vamos lá. Geralmente, a reportagem recebe os convidados, só que o convidado hoje recebe a gente. Presidente Yuri, obrigado por abrir as portas da sua casa, para receber a Rádio Jornal, TV Jornal, em todas as plataformas, nessa entrevista exclusiva. Só fazer um rápido elogio, viu? Belo apartamento, hein, Yuri? Belo apartamento. Parabéns, viu? Brincadeira, vamos lá, vamos assistir. A pergunta é protocolar. Tudo certo? Tudo caminhando? Tudo certo, tudo caminhando. Trabalhando bastante aí para mudar ou pelo menos mudar a rota, né, do que a gente tem visto até agora. É um momento desafiador, né, para nós que fazemos o esporte. Mas eu acho que esse momento já é um momento em que a gente busca trazer o clube para um novo contexto, né? Um contexto agora de buscar a primeira vitória no Brasileirão, né? Então, estamos bem animados, né, pelo que estamos vendo dos treinamentos, né, da própria comissão técnica trabalhando bastante. E, assim, enfim, acho que o momento, apesar de desafiador, ele passa a ser aí de muita esperança para que a gente possa sair dessa zona desconfortável, né, e dar ao clube o que ele merece. Só uma coisa que me incomoda muito nisso aí é os termos agora que estão usando, né? Momento desafiador, zona desconfortável. Parece que agora tem um medo de falar agora a palavra rebaixamento, né? Zona do rebaixamento, parece que virou um palavrão, né? Zona do rebaixamento, campanha ruim. Agora se trocou, né? Momento desafiador, zona desconfortável, situação complicada. Da Dolomita Esportes, né, que é a empresa que tem o Paulo André como grande figura, A contratação da Dolomita Esportes, né, que é a empresa que tem o Paulo André como grande figura, ela, portanto, vem com esse objetivo de trazer um olhar, vamos colocar assim, de fora, para o início de um processo de profissionalização e corrigir, fazer ajustes se necessários. É essa a consultoria que ele vai prestar? Sim, você disse tudo. Uma pessoa vindo de fora, com um olhar, principalmente por ter estado em vários outros clubes, né? Exemplo do Atlético Paranaense, por exemplo, que tem essa vivência, né, mais profissional, ver onde é que a gente pode melhorar no nosso departamento de futebol e implementar, né? A vontade política do presidente, da diretoria administrativa, financeira, ela existe.
Ou seja, da gente dar um outro rumo ao departamento de futebol. Um rumo de profissionalização, um rumo inclusive com um aspecto vencedor. A gente precisa disso, né? De fazê-lo, ela existe. Só uma coisa que me causa muita estranheza. Paulo André não quis vir para o esporte para ser o diretor-geral do Esporte Clube Recife. Ele recusou. Mas a empresa dele vem para prestar consultoria ao esporte por 3 meses. Não é estranho isso, né, gente? Não é meio estranho? O diretor não quer vir, mas a empresa vem. Mas só vem em 3 meses. E capacitar os funcionários. Agora você percebeu, Yuri, que tem que fazer isso? Já chegando à metade do ano, agora que você percebeu que os seus funcionários que trabalham ali perto de você precisam ser capacitados? Você precisa de 5 meses para isso? E outra, que processos são esses que essa empresa vem fazer aqui? Implementar processos, né? Anota para até dizendo aqui a nota. Deixa eu botar a nota aqui. A nota diz que a Dolomita Sports vai ser voltada ao trabalho interno na reestruturação de processos, rotinas e infraestrutura do setor. Podia explicar mais claro o que é que ela vem fazer aqui? Não podia ser uma nota mais específica dizendo, ó, a Dolomita vem aqui para fazer isso, isso, isso? Eu não sei, Não me convence. Não me convence essa entrada da Dolomita no departamento de futebol do clube. Se você já contratou 2 executivos, você ainda precisa de uma empresa para ajudar nisso aí? Enfim, vamos para a sequência. Vamos para a sequência. E, presidente, em meio a essa má fase, os resultados ruins, muito tem se comparado o que o Sport traçou de estratégia para o ano com alguns adversários da Série A do brasileiro, que eu costumo dizer que são adversários do campeonato do Sport. Porque a Série A você tem ali níveis de investimento maior. E a gente sabe que o elenco do Sport foi montado no ponto de vista técnico muito alto. Tem jogadores de muito talento, jogadores de muito gabarito, de currículo muito vasto. Só que o comparativo que tem sido feito é, por exemplo, com o Ceará, um outro clube nordestino, que rumou uma estratégia diferente. Aqui eu não falo nem de gastos. Uma estratégia de um time mais físico, um time mais impositivo. E ao que parece a estratégia do Ceará vem dando certo nesse começo de Série A. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa comparação que vem sendo feita. Se você acredita que, de fato, a aposta de vocês... porque falar agora pode parecer um engenheiro de obra pronta, mas a aposta de vocês para um elenco mais técnico, mais que goste mais de bola no pé, tenha sido talvez uma estratégia equivocada, ou você realmente acredita que esse elenco foi feito para que o Sport jogue um futebol diferente nessa Série A? Antônio, eu diria que, primeiro, assim, eu não vejo como aposta. Né? Comparar com o Ceará, com Mirassol, né? Juventude, que são clubes que possuem, né, o mesmo orçamento, acho que é interessante fazer os orçamentos semelhantes. O que de fato, na minha concepção, o que está acontecendo alguns atletas, né, algumas contratações que foram feitas que ainda não puderam render aquilo que poderiam render, né, que os números, né, os scouts deles traziam, né, na sua base, que pode ser que, sei lá, mais algum tempo eles possam render. Então, eu não. Por isso que eu digo assim, eu não apostaria, não diria que é aposta. Né? Não foi uma questão de aposta. Foi um direcionamento que foi dado, né, à época pelo treinador, que participou diretamente da montagem do elenco. Eu digo isso porque eu via isso, né, mesmo ele fora do país. Do próprio executivo, né, da nossa área de mercado. Então, assim, todas essas pessoas citadas, elas têm suas responsabilidades na montagem do elenco. E, enfim,
O que a gente entende é, alguns renderam, outros não tanto. Essa é a grande verdade. Mas vamos apostar agora nessa segunda fase aí do campeonato, apostar num novo momento, né? Enfatizar e trazer, se for o caso, né? Dependendo do que o atual treinador queira, algumas peças pontuais para que a gente possa, de fato, dar essa guinada e dar a liga que é necessária para que o time desempenhe um bom futebol. Eu acho que já há uma crescente, né, no desempenho. Há, de fato, e aí eu posso atestar isso de forma muito transparente, muito clara, um compromisso dos atletas em buscar essa melhora. Isso é importante, essa garra, né, a competitividade dentro de campo, que a gente viu, inclusive, no último jogo, diante do Internacional, né, já foi bem diferente de outros jogos que a gente tinha visto. Então, assim, eu estou muito confiante de que tudo isso vai mudar. Primeiro parabenizar a pergunta do Antônio, porque eu penso exatamente dessa forma. O Sport deveria ter montado um time mais físico para jogar a Série A. Não um time de 11 cabeças de bagre, que só sabem correr, mas um time preparado fisicamente. Um time que tivesse uma intensidade de 90 minutos. Criar um diferencial em relação às outras equipes da Série A. Jogar bonito, jogar com a bola no pé, infelizmente a gente não tinha condições. Isso aí você deixa para Palmeiras fazer, para Flamengo fazer, Cruzeiro fazer. Times que têm muito mais dinheiro para contratar jogadores melhores para isso. A gente deveria ter buscado um time mais físico, um time mais intenso, um time que brigasse mais pela bola e com a bola no pé, tivesse ali um ou dois jogadores ali acima da média para definir os jogos para o Sport. A gente acabou não fazendo nem uma coisa nem outra. Apostou num time, tentou ser um time técnico, mas com peças completamente erradas e equivocadas, e o resultado, infelizmente, está aí. A gente ainda assim ganha no Brasileiro. Que bom que ele admitiu que a montagem do elenco não foi boa. E está abrindo essa possibilidade para contratar no segundo semestre. Que assim seja. E também dizendo, meio que sinalizando que por ele, Antônio Oliveira vai continuar. Aí eu já não sei. Vamos lá. Você tocou no ponto importante, o comprometimento dos atletas, porque num momento como esse, muitos rumores surgem. Principalmente relacionando os três portugueses do elenco, né? O Gonçalo, o Sérgio e o João. A gente sabe que o português ele já é de uma postura diferente, né? O europeu de maneira geral. E esses atletas vêm de currículos muito interessantes, de grandes competições, de grandes clubes no principal continente do futebol, que é o continente europeu. Queria que você abordasse isso, desse um testemunho de uma pessoa que está vivendo o dia a dia do clube. Existe de fato alguma coisa? Existe de fato algum tratamento diferente para esses atletas? Como é que é o dia a dia dos portugueses lá? Em relação aos portugueses, né, mais especificamente Sérgio e o Paciência, né, muito se falou em relação a tratamento diferenciado. Parece-me, né, e eu estou dizendo parece porque eu até procurei saber, até por rumores mesmo da própria imprensa, se havia isso, né? O que havia na realidade é o seguinte: o atleta, um dos atletas tem um personal, né, porque no contraturno ele gosta de fazer um fortalecimento que os outros não possuem. Ou seja, talvez faltou uma comunicação interna melhor para que tudo fosse esclarecido. Esclarecido foi, né? E hoje há um clima extremamente harmônico, né? E eu não me lembro bem do jogo, na substituição lá do Sérgio, por exemplo, né? Disseram que Sérgio havia ido às vias de fato com Lucas Lima no treino, né? Ou seja, uma mentira deslavada. Quem estava no campo viu que na saída do Sérgio do campo, na substituição, Lucas foi lá cumprimentar ele na saída dele, né? Enfim, abraçá-lo. Então, o clima harmônico existe, tá certo? Se houve, num passado recente, alguma rusga, alguma coisa, mas
de relacionamento. Lembrando, são 30 homens que estão reunidos aí, ali diariamente, né? Os nervos à flor da pele. Pode ter havido alguma coisa que eu não vi, tá certo? E não soube, e aí eu tô sendo sincero. Mas se houve, né, isso acabou, né? Isso não existe mais. Não há nenhum tratamento agora diferenciado, nem para um, nem para outro, nem para brasileiro, nem para uruguaio, nem para argentino, nem para português. O que há, sim, é um grupo muito compromissado em sair dessa zona desconfortável. Isso eu concordo com o Yuri, acho que ele respondeu muito bem isso. E até a gente falou isso na última live do Esportistas. Não tem como num grupo de 30 jogadores todo mundo ser amigo, gente. Ele espalhou essa história de briga entre Lucas Lima e Sérgio Oliveira. Me desculpe, mas isso aí, quem espalhou isso aí, sem ter prova nenhuma, não é rubro-negro, né? É o rubro-negro que quer o caos, que quer a confusão, né? Isso não tem nada a ver, isso não, né? Se aconteceu, pode ter tido um bate-boca entre eles. Agora dizer que chegou às vias de fato, Chico foi separar. Pelo amor de Deus, velho, para com isso. E outra, essa história de Sérgio a gente também falou na live. A gente falou na live. Qual é o problema de Sérgio ter um personal trainer para fazer os treinamentos dele? O problema foi não ter esclarecido isso antes. Aí eu concordo. Mas se foi uma exigência de contrato dele, o clube aceitou. Paciência. Né? Fazer, literalmente, né? Paciência. Você tá fazendo trocadilho com usar paciência. Né? O clube aceitou. Fazer o quê? Né? Você pode contestar se o clube deveria ter aceitado ou não. Mas se for uma exigência de contrato de Sérgio, o clube aceitou. Então, agora tá posto. O problema foi não ter esclarecido isso antes. Que Sérgio tem um personal trainer para fazer os exercícios específicos dele. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Né? Não vejo problema nenhum. O cara tem o personal dele. Outros jogadores no esporte têm personal. Só não sei se fazem lá no CT. Agora, se o personal de Sérgio tem acesso ao CT, a culpa é de quem assinou o contrato. E quem assinou o contrato estava sabendo disso, então, se assinou, concordou, então não tem polêmica nenhuma. Vamos lá, vamos para a próxima pergunta, vamos lá. Presidente, para a gente encerrar o assunto futebol, em relação ao Antônio Oliveira, são 3 jogos dele no comando do Sport, o Sport ainda não conquistou a primeira vitória na Série A. Eu até perguntei pro Antônio na coletiva, dá para perceber que ele já está colocando a digital dele no time, mudando o sistema de jogo e tudo mais. Mas a pressão ela vem sendo muito grande, inclusive em cima dele, que é um nome que acabou de chegar. E já tem muitos torcedores que pedem a saída, traz um treinador novo para botar para treinar na intertemporada. Como é que você está avaliando esse começo de trabalho do Antônio Oliveira, presidente? E se de fato existe alguma coisa, alguma insatisfação na análise de vocês em relação ao trabalho dele que possa provocar uma mudança de comando? Não. Você trocar um treinador com 3 jogos, né, isso não é o que há de fato, né, é uma insatisfação e é legítima. Isso aí eu não tiro nenhuma razão do nosso torcedor, né? O torcedor tá frustrado com o desempenho da nossa equipe, né? São 10 rodadas, 3 pontos apenas. Então, assim, a gente tem que entender isso, né, do torcedor. Professor Antônio chegou agora, está colocando o seu sistema de jogo. Qual foi o critério de trazer Antônio? Um treinador muito exigente, né, com uma postura muito firme perante o grupo, que a gente sabe que isso precisa ter no momento para a gente dar uma virada. A gente precisa dessa firmeza. Então, esse foi um dos critérios que a gente adotou na busca por um treinador. E ele está colocando, você colocou muito bem, está colocando as suas digitais, está mudando o sistema de jogo. Você viu que no jogo contra o Internacional ele alternou inclusive o sistema de jogo, né, de 3-5-2, né, passou para um 4-4-3, ou seja, também buscando um melhor aproveitamento desportivo. Portanto, nós estamos, né, satisfeitos com o que está sendo feito, vendo o trabalho dele, da comissão técnica dele, o envolvimento do nosso staff junto à comissão técnica também é algo que é importante ser dito, né, do ponto de vista físico. A melhoria também
por parte do nosso staff, buscando junto com o treinador a melhoria do desempenho físico dos atletas. Então, tudo isso nos leva a acreditar que dias melhores virão, né? Se a gente não obteve até agora algo positivo, mas dias melhores virão. Eu espero, né, Yuri? Eu espero que dias melhores venham mesmo. Pelo que ele disse aí, tudo leva a crer que Antônio Oliveira continuará no cargo, né, para a parada da Copa dos Clubes aí em junho. Eu também concordo, acho que... eu não concordo veja bem, eu não concordo que mudar de 3 jogos é o ideal. Isso eu realmente não concordo. Mas eu vejo o seguinte: se o Sport contra o Mirassol no domingo não apresentar uma mudança, confirmar essa mudança que já veio timidamente no jogo contra o Internacional, uma certa mudança de atitude, se ela não se confirmar contra o Mirassol, eu não sei, eu acho que a pressão vai ser muito grande e, sei lá, eu não cravaria que Antônio Oliveira será o nosso treinador em julho na volta do Campeonato Brasileiro, não. Mas essa declaração de Yuri, acho que mostra que ele não está muito afim de trocar de técnico agora. Então, por hora, Antônio Oliveira deve seguir independente do resultado de domingo. Vamos para frente. Presidente, na sua última coletiva, na apresentação do novo departamento de futebol, você deu uma declaração que eu julguei muito interessante e muito honesta. Você admitiu que a relação com a torcida nesses últimos anos, ela foi uma gangorra, vamos colocar assim, né? Tiveram bons momentos de muita união, todo mundo junto, momentos de maior distanciamento. Eu queria saber, do teu ponto de vista, isso é algo natural, porque o futebol é regido por resultado, então você tem boas fases, más fases, ou realmente algo poderia ter sido feito diferente do teu ponto de vista? Até antes mesmo de responder a tua pergunta, Antônio, que eu acho bem interessante, eu queria até agradecer a torcida, né? A festa que foi feita no último domingo, né, no jogo do Internacional, foi uma festa linda. E parabenizar, inclusive, a nossa equipe de operações, que também se envolveu, conversou com torcedores, né, viu o que é que as torcidas gostariam, né, de ter dentro de campo. Então, eu queria realmente externar essa minha satisfação em relação ao que houve dentro de campo e nas arquibancadas, né, em relação às torcidas. Eu diria a você até que faltou, por parte da nossa gestão, em alguns momentos, inclusive, humildade. Humildade de ouvir. Humildade de poder entender o que é que estava, quais eram as demandas, né? É importante também salientar que a gente sempre, vai completar 4 anos que esse grupo está lá, mas a gente sempre foi muito pressionado também por Ministério Público, por Polícia Militar, por muitas coisas. Então, assim, eu acho que faltou de nossa parte um entendimento melhor. O que é que aonde a gente poderia avançar em relação às torcidas e aonde a gente poderia avançar em relação às forças de segurança do Estado, tá? Eu estou sendo sincero, tá? E acho até que, por exemplo, muitas coisas que a gente fez nesse jogo já eram demandadas há muito tempo e a gente não, o Corpo Bombeiro não permite, mas quando a gente foi perguntar, quando a gente foi falar, foi autorizado. Ou seja, faltou também, houve uma inércia por parte da nossa operação em buscar em fazer a festa. Tá? Então, eu faço até um pedido de desculpas aqui ao nosso torcedor por a gente não ter conseguido fazer isso antes. Mas agora vai virar uma prática para sempre. Ou seja, a gente fazer a festa, a gente buscar melhorar a experiência do torcedor sempre, né? E até para as imagens de quem transmite também ver que o estádio está de outra forma, né? Então essa é a nova tônica nossa aí de estar junto com o torcedor, né? Não só esse ano, o próximo ano também,
enfim. Poxa, né, Yuri? Agora você pedir desculpas realmente ato nobre de sua parte, por sinal, né? Parabenizo você ter pedido desculpas. Mas quem diria, né, Yuri? A gente falou tanto isso, né, cara? Conversa com a torcida, cara. Afaga o teu torcedor, né? É claro, tem torcida que não merece. Tem torcida que não merece. Mas tem torcida que merece, cara. Tem torcida que merece. Como é bom conversar com o torcedor, né, Yuri? Ainda bem que você entendeu que o maior patrimônio do esporte é a torcida que ele tem. Né? É a torcida que o clube tem. Mas eu lamento que você tenha levado aí quase 3 anos de sua gestão para perceber isso. Né? Antes tarde que nunca. Né? Embora eu ainda continue achando que você poderia ser mais humilde em outras coisas também. Mas já é um começo. Né? Mas quantas vezes a gente pediu, né? Para ter um ambiente mais festivo na ilha. Era a Prêmio Terra que vocês não queriam trazer por conta de 2, 3 mil reais. Vocês não queriam botar Prêmio Terra sociais, né? Fazer um ambiente mais de mais pressão, né? Dentro do estado. Baixar um pouquinho o preço do ingresso em alguns setores. Caramba, né, Yuri? Agora que você percebeu isso, nego velho? Agora... Aí é difícil, né, cara? Mas enfim, ainda bem que você percebeu. Ainda bem que você percebeu. Então, vamos para a próxima pergunta, vamos lá. Vamos lá, vamos continuar assistindo a entrevista do presidente Yuri Romão na Rádio e TV Jornal, lá para o repórter Antônio Gabriel. Vamos lá, vamos continuar. E me permita, presidente, você falou da questão do Ministério Público, dos órgãos competentes. A gente teve muitos casos de violência relacionados ao futebol em Pernambuco de maneira geral, e não só relacionado ao esporte, tá? A gente teve vários episódios, infelizmente. E eu me recordo antes do jogo do Internacional, houve um encontro de pelo menos 10 grupos de organizada, ou líderes de organizada, sim, no auditório lá da sede social da Ilha do Retiro. Isso gerou muito debate, principalmente em rede social. Poxa, mas o Ministério Público não tinha dado aquela determinação que os clubes aceitaram, que não pode recebê-los e tudo mais. O que foi aquele momento ali, presidente? Isso tem a ver com a resposta anterior. Né? Primeiro, um diálogo com torcedores e torcidas. Né? Essa é a primeira coisa. Segundo, assim, quando já havia uma demanda já de várias semanas para que essas torcidas conversassem com atletas e dirigentes. Nas semanas anteriores, o vice-presidente à época estava passando por um momento bem de muita pressão. A gente entendeu que não era o caso. Né? Quando houve a troca, né, de comando e também de modelo, né, saindo do modelo de político para um modelo 100% profissional, foi conversado com os dois executivos e com alguns atletas que prontamente se colocaram à disposição de conversar com as torcidas. Né? E foi uma conversa extremamente pacífica. Tá? Os questionamentos, todos eles foram dirimidos, né, em relação às perguntas que foram feitas aos atletas. O nosso jurídico oficiou o Ministério Público de que haveria essa reunião, né? Ou seja, a relação que nós temos hoje com o Ministério Público e com as forças de segurança é uma relação extremamente aberta, ou seja, nós temos diálogo constante com eles. Portanto, assim, não teve nenhum problema, assim, talvez em função do passado recente, que esse debate veio à tona, tá? Mas não só a presidência, mas o jurídico, o departamento de futebol, todos eles estavam cientes de tudo, entraram, saíram, não houve nada, nenhuma intercorrência. Isso é bom, isso não tem problema. É melhor fazer esse tipo de situação, que aí é um debate interessante a ser feito, melhor fazer esse tipo de coisa do que ter uma invasão como teve, por exemplo, no Santos. Assim, eu vou evitar falar muito sobre esse assunto, porque
eu não gosto muito de falar do assunto torcida organizada, né? A gente já sabe até o que eu penso sobre isso. Mas, assim, se o clube... Ano passado aconteceu o que aconteceu com o ônibus lá de Fortaleza. A mudança de discurso de Yuri daquele ato para cá é grande. É grande. Né? Aliás, já tinha mudado antes, já tinha mudado já desde o fim do ano passado. Na eleição, é bom lembrar que uma das torcidas organizadas do clube estava lá num cantinho. Quando terminou a eleição, quando ele ganhou, eles foram lá, soltaram fogo, bateria e tudo mais, né? Assim, é bem nítido que eles não querem criar um milindre, né, com a principal torcida organizada do clube. Mas se havia um acordo com o Ministério Público para a torcida continuar afastada, então agora esse acordo parece que já não está bem flexibilizado. Então, se está flexibilizado para o esporte, eu imagino que também esteja para o Náutico e para o Santa Cruz. Né? Eu imagino. Então, também faltou explicar isso, né, Yuri? Que houve essa flexibilização, né? No dia da foto lá que correu as redes sociais, o clube não explicou isso. Agora você está explicando. Tá vendo por que a gente critica? Tá vendo por que a gente critica? É essa demora de explicar as coisas, cara. É essa demora que você tem de explicar as coisas. Você explica, mas só depois de um bom tempo. Depois que tu toma um monte de pancada da torcida, da imprensa, de tudo que é canto, aí agora você explicou que o esporte oficiou o Ministério Público, essa reunião aconteceu, foi lá com os diretores, eles concordaram em fazer, os jogadores também concordaram. Também eu acho que se eles não concordassem, né, não ia pegar bem pra eles, né? Por que você não explicou tudo isso? Por que o clube não explicou isso antes? Numa nota oficial ao site lá. Tem ter feito a nota oficial, ó. Aconteceu essa reunião tal, foi dentro dentro dos limites, né, impostos lá pelo Ministério Público, mas correu tudo bem, não teve nenhum problema. Eu imagino que tenha sido uma reunião que também não teve nenhum problema. Mas faltou você explicar isso, cara. Faltou. Entendeu? É por isso que você toma pancada de graça às vezes, Yuri. Conversa mais com a torcida. Dialoga. Você tem um site oficial para isso. Você não quer dar entrevista, usa o site oficial para isso. Vamos para frente. E você também tem... O clube tem uma boa assessoria de comunicação para isso também. Mas... uma assessoria de comunicação que podia conversar um pouquinho mais com as mídias independentes do clube, né? Alô, Lucas Diazi. Cadê aquela reunião que você prometeu com a gente? Cadê, cara? Ele tá esperando. Desde janeiro, viu? Viver o Esporte Clube do Recife não é fácil. Eu já sou calejado pela vida, né? Um sertanejo, né? Que saiu lá do sertão da Paraíba e veio para bater aqui. Então, assim, sempre com muito altos e baixos, né? Às vezes mais baixos do que alto. Mas, assim, o grande, vamos dizer assim, o grande trunfo nosso é que a gente tem um objetivo. Um objetivo claro, de elevar o nome do clube, né? de trazer novas práticas para o clube, fazer com que o clube não passe, por exemplo, pelo que ele passou quando a gente chegou, aí você vai lembrar bem, em agosto de 21, né? Ou seja, 5 folhas de atraso para os funcionários administrativos, 3 folhas de atraso para os atletas, a premiação, por exemplo, do acesso para 2019 para a Série A, que nunca foi pago, né? Problemas com agentes de atletas que não. Eu me lembro que quando eu cheguei na CNRD, eu não sabia nem que era CNRD na época. Então tem 20 milhões devendo a agentes de atletas que não eram pagos, tá certo? Então, assim, esse mundo a gente não quer mais. Esse mundo, a atual diretoria, ela trabalha todos os dias para que não haja mais. Agora, como é que a gente sai disso definitivamente? Trabalhando, mantendo o clube na Série A,
né? Porque aí o patamar financeiro é outro. Aí a gente pode fazer os investimentos. Eu não posso deixar de mencionar, Antônio, me permita, os projetos que estão em andamento, né? Que é o projeto da Ilha do Retiro, que está andando. A gente já está entrando agora numa fase interessantíssima, agora já conversando com investidores. O projeto de expansão do CT, né, é outra coisa importantíssima para a gente, ou seja, deixar o CT maior, que a gente possa trazer mais garotos para a nossa base, que a gente possa, enfim, fomentar novos Pedro Limas da vida, né? Ou até mesmo Zé Lucas, enfim, outros atletas. E a gente é um objetivo nosso, né, de o esporte ser definitivamente um clube de referência da região. Um clube de referência da região. A gente está um passo para isso, um passo. Tudo isso está sendo gestado, né? Tudo isso está sendo feito. E esse é o nosso grande objetivo, porque é daí que tem a sustentabilidade financeira para o resto da vida. Então a gente não pode deixar que, enfim, pessoas que não têm nenhuma credibilidade, zero de credibilidade, queiram estragar um projeto desse. Pessoas de zero credibilidade querem estragar um processo desse. Quem são? Também fiquei curioso agora de saber quem são. Quem são essas pessoas de zero credibilidade? Gostaria de saber, né? Mas ele não falou. E concordo com tudo isso, Yuri. Realmente o clube precisa investir, o clube precisa investir no CT. Eu concordo, o CT é a chave para o esporte daqui para frente. Não adianta a gente querer ficar sonhando que todo ano vai gastar 57 milhões de reais para montar time. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Né? A gente tem que fazer pelo menos uma venda grande todo ano para fora do Brasil, uma venda que dê autossustentabilidade para o clube. Eu concordo, tudo isso eu estou concordando com você 100%. Tá? Tudo isso eu concordo com você 100%. Mas o torcedor comum, que você sabe bem, o torcedor comum, ele não tem esse olhar. Ele quer ver se o time dele está ganhando ou está perdendo. Ele não está preocupado se está entrando um superávit maior no mês, né? Aliás, só rapidinho. Olê, 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 olá, Milton, viva. Poxa, Milton, não pagou a premiação da Série B de 2019, cara? Você não pagou, velho? Mas vamos lá. É muito importante que o esporte olhe para o futuro. É isso, é investir no CP, investir na base. É isso que a gente tem que fazer. Mas o torcedor comum não entende isso às vezes. E você tem que lidar com isso. Tem que ter esse joguinho de cintura para isso. Vamos em frente. E, presidente, eu te perguntei sobre a questão pessoal, porque nas redes sociais surgiram, essa semana, acusações de pessoas, não foram nem perfis anônimos, que a gente tem vários nas redes sociais, mas de pessoas mesmo, mostrando documentos de uma empresa que foi aberta em teu nome no ano de 2009, que tem sede até no interior de Pernambuco, aqui em Xangrande, pouquinho antes de Gravatá. Rua Santo Antônio 10. Exatamente. E que tem um KNAI, que basicamente, para quem está em casa saber, é basicamente você discriminar a função da empresa, né, em que área ela atua, na área de representação de atletas. Inclusive, aparece até o nome da sua filha como uma das sócias, tudo isso foi exposto. Queria que você esclarecesse, de fato, que situação é essa? Essa empresa existe, não existe? Como é que ela entra no contexto? Bom, isso é facilmente dito. Eu até agradeço, né, por perguntar, até para esclarecer ao nosso torcedor de forma bem transparente. Ao final do ano passado, eu já tinha decidido, né, não mais participar de eleições do esporte, né? Tinha decidido isso, inclusive, internamente com minha família. E, infelizmente, né, teve aquela reviravolta, aquele problema interno, enfim, para as eleições. Quando houve essa decisão de não mais participar para a reeleição do esporte, eu tomei a iniciativa de voltar
né, ao mercado financeiro, da qual eu sou oriundo, né, e operar como já fiz vários anos. Tanto é que você disse que a empresa é de 2009. E um dos segmentos que eu achei que poderia atuar, né, a partir da minha saída do clube seria o segmento do futebol. Quando eu digo segmento, é a indústria do futebol. Ou seja, fazer operações de crédito para clubes de futebol. Principalmente, meu foco na época inclusive era clubes até de Série B. Porque eu entendia que eram clubes que não são acessíveis ao mercado financeiro. Por conta do baixo orçamento, mas não é nem só orçamento, é a questão da transmissão, né? Dos direitos de transmissão, que são bem menores do que dos clubes de Série A. E era bem quase que algo para ajudar esses clubes, né? Que a gente tinha passado 3 anos na Série B. Então, a ideia era essa, de fazer. Pedir para que fosse feito, pedir aos advogados, ao escritório que faz minhas coisas pessoais, o escritório Urbano Vitalino, para que fizesse a alteração contratual da minha empresa, que já existia, para que colocasse o KNAI para fazer essas operações. E enfatizei muito que era para, inclusive tem o nome de esportes, que era para focar no futebol. Acredito eu, e aí eu estou dizendo acredito porque eu realmente eu não me ative aos detalhes, que se colocou inclusive questão de representação, acho que é representação, ou não sei nem o nome que se dá, de atletas, que eu não faço, eu não tenho acesso a isso, não é o meu perfil de coisa, mas eu acredito que o advogado colocou, mas nada demais. Essa empresa nunca operou, né, depois desse que eu fui candidato, não dei baixa e não vou dar baixa nela, né, isso é importante que seja dito, e mesmo que tivesse mesmo estando ativa, eu não vejo isso conflito de interesse, porque se eu for fazer qualquer operação, que não é o caso que vai acontecer, mas estou aqui, né, colocando, não tem nada a ver com o esporte em si, é uma atividade profissional, e quando eu digo fazer uma operação, é uma operação financeira. Eu não tenho nenhum envolvimento com venda, compra de direitos econômicos de atleta, nem de nada. Eu estou falando de operações financeiras, o que é antecipação de recebíveis, né, de direitos de transmissão, apenas isso. E que é uma coisa que eu já faço há anos e anos. Anos e anos. Então, é isso. Mas, esclarecendo ao nosso torcedor, nunca operou, né? Possivelmente não vai operar, né, enquanto eu estiver no clube, até o final de 2026, não vai operar. Agora, depois disso, havendo espaço, eu vou voltar para o mercado. Possivelmente não, né, Yuri? Eu acho que você não deve abrir essa empresa enquanto você for presidente do esporte. Tá? Não acho. Né? Por mais que você tenha explicado aí qual é o sentido dessa empresa. Eu não sei quais foram os perfis que colocaram isso aí na internet. Hoje, na terça-feira, eu fiquei muito fora das redes sociais hoje. Fui dar uma parecida e tal. Quando eu voltei já tava esse bafafá aí, né? Dessa história das redes sociais aí, dessa empresa dele. Ele esclareceu, né? Eu só vou discordar que eu acho que tem sim, não pega muito bem o presidente de clube tá operando trabalhando para outros clubes, assim, entendeu? Mesmo não sendo dinheiro do esporte. Eu não faria isso. Eu espero que ele não faça, né? Agora, ele saindo da presidência do esporte, ele pode trabalhar com o que ele quiser. Isso aí não tem problema. Agora, ele presidente do esporte e eu sendo presidente do esporte, eu não teria esse tipo de envolvimento. Agora, no início ele fala que ele não queria ser candidato, aí depois teve aquele problema todo. Isso é uma história que ainda também não explicou direito o que foi que aconteceu, que ele resolveu para se candidatar, né? Isso é uma história que um dia ainda eu espero que ele explique melhor o que foi que aconteceu, né? Porque a gente tem várias versões disso aí. Vamos lá, vamos para a próxima.
Queria entrar na última parte desse nosso papo, sobre ações da gestão. E eu queria botar o assunto da SAF, que muitas vezes já lhe foi perguntado, mas recentemente a gente teve uma atualização que foi, você pode até esclarecer se eu estiver errado, um convite de apresentação para investidores, um contato maior com possíveis investidores de uma transformação do clube numa SAF. Em que pé está isso, presidente? Existe já um norte que vocês estão começando a dar passos para transformar o clube numa SAF? Não. Se eu entendi bem a pergunta, esse é um tema que está hoje dentro do Conselho. Existe uma comissão, né, com o Dr. César Caula, Gustavo Dubé e outros membros, em que eles estão trabalhando na modelagem de uma possível SAF. Mas isso continua muito embrionário. Sim. Muito embrionário. O que eu sei é que foi feito o convite a vários bancos de investimento e consultorias, né, que isso está estabelecido, inclusive, dentro do estatuto. Isso eu me lembro bem que na reformulação do estatuto lá atrás previa, para que se contratasse empresas para ajudar esta comissão numa modelagem de uma possível SAF. Agora, daí a dizer que isso já tem pronto ou alguma coisa, eu particularmente não acredito que uma SAF seja feita esse ano, tá certo? Não sei nem se vai. O que se tem, agora, é preciso a gente ter um projeto pronto. Se em algum momento vai aparecer um grupo investidor, alguma coisa, analisa-se, o conselho analisa, o executivo referenda ou não, e vai para a Assembleia de Sócios para dizer se vai ou não. Mas não existe, eu particularmente não participei de nenhuma reunião com nenhum investidor, com ninguém. Então eu posso dizer categoricamente, tá certo, que não existe nada em andamento, a não ser uma possível modelagem para uma SAF. Todos os clubes do Brasil estão fazendo isso. E o esporte não pode ficar alheio ao que está acontecendo no Brasil. Isso seria, eu diria até que seria uma falha da gestão. Agora, daí a dizer que a gente vai fazer ou não, é outros 500. Esse assunto SAF, pelo visto, vai ficar para 2026 mesmo. Né? Até porque um rebaixamento do esporte para a Série B no ano que vem muda tudo, né? Muda completamente esse quadro. Né? Aliás, muda radicalmente, né? Radicalmente. Então, eu acho que eles vão esperar aí. Se o esporte ficar na primeira divisão, o preço é um. Caindo para a Série B, o preço é outro. Então, estamos aí de mãos atadas. A próxima. Me parece que um dos grandes legados, ou o maior legado que você quer deixar da tua gestão, é uma Ilha do Retiro diferente. Moderna, uma Ilha do Retiro com a estrutura muito melhor. Até porque a gente está falando de um estádio, a gente estava até falando aqui fora do ar, é uma senhora, né? A Ilha do Retiro tem quase 90 anos de idade. Gostei desse termo, uma senhora de quase 90 anos. É uma senhora que em 1937 fará 100, né? Então, na verdade, a Ilha do Retiro tem 88 anos, né? 88 anos. Em que passo está essa reforma da Ilha do Retiro? Você falou que está chegando num estágio muito interessante. Até para atualizar essa situação, e se já existe alguma perspectiva das reformas, por exemplo, começarem já no ano que vem? O torcedor é muito ansioso também com esse assunto. Hoje, de fato, é o projeto que está mais adiantado, né? Depois da aprovação na Prefeitura da cidade do Recife, diga-se passagem, de um projeto muito bem feito, aprovado por unanimidade no CDU. Esse é o projeto que a gente tem andado, né? A gente está entrando numa nova fase de concepção de projeto, né? da elaboração desse. Quando eu digo projeto, é a parte mais executiva, né? A parte mais detalhada, né? do projeto arquitetônico. Esse sim, a gente já tem conversas pelo menos com um investidor, que está muito interessado, como também tem outros que têm interesse de participar do projeto. Né? Não vejo, inclusive, uma coisa até interessante, que possa haver até mais de um investidor
Estou dizendo aqui de forma, não sei, mas o interesse é tanto que pode haver até uma divisão como a gente diz no mercado financeiro, né, como eu disse, eu sou oriundo, uma divisão de riscos, né, ou seja, cada um colocar um valor dentro do projeto, dado ao projeto tão bem elaborado. Esse sim está bem mais avançado. Mas eu queria dizer a você o seguinte, só para te dizer, para te corrigir, nem corrigir, mas para acrescentar o que você disse. Esse não é o maior legado. Sim. O maior legado, eu acho que dessa gestão, é a gente chegar em 26 e deixar um clube sustentável. Independentemente de quem esteja sentado na cadeira, o clube ser sustentável para o resto da vida. Esse é o legado. Porque a partir do momento que você tem uma Ilha do Retiro reformada, que você tem um CT expandido, né, hoje são 80 garotos, mas daqui a pouco pode ser 200 garotos, né, 300 garotos, como se eu não me engano, acho que o Xerém lá em Fluminense são 300 garotos, treinando, né, e isso sim é algo importante que a gente vai deixar para o resto da vida do clube, independentemente se tem SAF ou não. A SAF não é o fim. Pode ser inclusive, eu particularmente tenho até uma opinião. Eu não sou muito fã de um clube ter dono. Eu sou fã de ter um parceiro financeiro. Tá? Mas não sou eu que decido. Quem vai decidir são os sócios. Os sócios, na Assembleia dos Sócios, é quem vai dizer. A gente quer esse ou não quer. Então, mas eu não sou fã de ter um dono, como tem alguns clubes no Brasil que tem dono. Isso eu não sou muito fã. Tá? Então é isso. Perspectiva para começar no que vem a reforma ou é muito cedo para falar alguma coisa? Não tenho como dizer isso. Não tem como, né? Até não é minha expertise. Sim. Até porque tem licenças, tem tudo assim, e não depende do clube, depende muito do ente público. Mas uma coisa assim, eu tenho dado pressão para que as coisas andem com mais celeridade possível. Eu tenho algumas críticas a esse projeto na reforma da ilha, não pela reforma, porque a ilha precisa ser reformada urgentemente, mas é pelo modelo que vai ser feito. O estádio vai aumentar muito pouco de capacidade, né? Vai ter um estádio que vai ter uma capacidade para 30 mil pessoas, né? Hoje atualmente é 26, né? Vai subir para 30 mil pessoas. Eu tenho algumas críticas em relação a essa coisa de colocar empresarial dentro do prédio, né, para você pegar a terreno do clube para fazer empresarial, é uma coisa que me agrada muito também. Mas, pelo visto, é esse projeto que vai passar, né, eles já vão colocar esse projeto aí goela abaixo mesmo e não vai ter jeito. Espero, né, se conselho... A gente acha que o conselho pode fazer alguma coisa, mas desse conselho do esporte eu não espero muita coisa, não. Vamos lá, tá terminando, é a última pergunta agora, vamos lá. Pra gente encerrar, o esporte vai contratar quantos na janela, presidente? Não posso cravar isso, mas que a gente vai precisar contratar, né? A comissão técnica deve definir de hoje para amanhã, né, esse número de atletas e de posições, né? Mas a gente vai contratar, a gente precisa reforçar, tá claro, não vai, até porque a gente quer manter o time na Série A. Não é que a gente quer, a gente precisa manter o time na Série A e ao final de 11 rodadas nós vamos ter ainda aí 27 pela frente e a gente tem que fazer dessas 27 aí algo diferente do que foi feito nas 11 primeiras. Muito bem, então tá aí. Essa foi a entrevista de Yuri Romão para a Rádio Jornal, o repórter Antônio Gabriel. Temos aí essa análise da entrevista. Só para fechar então a última pergunta. Yuri, eu acho que você vai precisar você não quis cravar número, mas eu cravo. Eu acho que a gente precisa no mínimo de 6 reforços para essa janela. 6, no mínimo. A gente tem que fazer 6 contratações para começar. Se der para trazer um pouquinho mais, 6 a 8 nomes, ok. Mas não dá para pensar em menos do que isso não, cara. Não dá mesmo. É isso, torcedor e torcedora. Então tá aí a entrevista. Eu gostei, acho que foi uma entrevista boa. Ele tocou aí muitos assuntos aí interessantes, né? Algumas respostas eu não achei lá tão convincentes, mas foi uma boa entrevista. Parabenizo a Antônio Gabriel por ter tocado em assuntos que
alguns coleguinhas da imprensa, né, que ficou meio pisando em ovos para fazer, né? Principalmente naquela coletiva lá da semana passada, quando ele apresentou lá o Henrico, né? O Henrico e o Thiago como novos diretores do esporte. Parabéns, Antônio, perguntou coisas que a torcida queria saber e foram perguntas realmente que saíram ali daquela zona de conforto. É isso, torcedor, é isso, torcedora, valeu, forte abraço, siga as redes sociais do Esportice Blogcast e pelo Esporte Tudo e até a próxima. Siga as redes sociais do Esportices Blogcast e ajude nosso canal via Pix.